Meus irmãos, vocês não sabem fazer cálculo da alegria que eu estou tendo de estar aqui convosco nesta noite. É uma coisa que Deus que nos guiou a estar aqui hoje. Hoje à noite era para estar pregando na cidade de Turilândia, no estado do Maranhão, mas foi tudo desfeito e o que foi feito é que eu estou aqui, graças a Deus. Uma situação bem diferente, né, irmãos? Nós estamos nos revendo. Eu tenho um cachorro lá em casa que só falta falar, sabe, irmão? E eu tenho certeza que se ele falasse, ele diria para mim assim: o que é que o senhor está fazendo direto com essa focinheira na sua cara? E eu sei que ele falaria isso, mas ainda bem que ele não fala, senão eu ia ficar morto de vergonha. Meus amados, é uma alegria muito grande poder rever a cada um de vocês, estarmos juntos aqui congregando no templo. Eu sei que a igreja é cada um de nós. Você é a igreja. Você faz parte do corpo. Mas uma coisa é certa e ninguém pode duvidar disso. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela foi criada para viver em sociedade e não para vivermos isoladamente. Houve uma época em que templos não existiam e nós fomos obrigados a nos congregar em casa ou em cavernas, e olhe lá se isso não volte a acontecer, viu? E lhes digo mais, as evidências que temos, as constatações que estamos tendo, é que mesmo com o controle que vem acontecer ou não, da Covid e outras coisas mais que possam vir, daqui para frente o aperto é maior. Não pense em facilidades, porque junto com os acontecimentos de ordem de saúde, existe também a maldade humana, que tem agravado essa situação de forma terrível e potencializado as consequências, que têm sido trágicas, não simplesmente por motivos de saúde, não, mas também da maldade humana. E vamos colocar isso de lado. Quem quiser conversar comigo depois, fale um pouco mais sobre isso. Mas vamos para a Bíblia, amém? Quem quer uma palavra de Deus para o seu coração hoje? Glória a Deus. Muito bem, vamos abrir. Hoje nós teremos 2 cultos, né? É isso mesmo? E eu tenho, às vezes que eu vou pregar em algum lugar que tem 2 cultos, os pastores nos pedem para pregar a mesma mensagem dos 2 cultos. Eu tenho uma dificuldade enorme. Não que eu não repita uma mensagem, mas no mesmo dia repetir a mesma, fica meio chato, né? Então nós vamos pregar 2 mensagens distintas em nome de Jesus, tá bom assim? Não significa dizer que você tem que ficar para o outro não, mas se quiser, quem sabe aqui é o controle, né? Eu não mando de nada aqui, eu só sou mandado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 35 até o versículo 38. O irmão que está no controle do som, me dê um pouquinho mais de retorno, por favor, tá? Glória a Deus. Quem está no controle do som é um rapaz ou é um homem casado? É rapaz. Então obreiro, o senhor que está aí junto aí com os livros, o único livro que tem aí de jovens, é único, é de presente para esse rapaz que vai cuidar da minha voz hoje. E eu acho que a partir de agora tem gente se candidatando a controlar o som. Quem achou diz amém. Aleluia. É Mateus, né, capítulo 9, versículo 35. 9:35. Aí. Assim, para que os irmãos possam todos acompanhar com a mesma tradução, eu vou ler ali no telão, tá bom? Dê uma olhadinha para o telão se quiser. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Por gentileza, volte lá para o primeiro versículo.
e vamos observar parte por parte. O texto sagrado que nós acabamos de ler nos fala sobre um procedimento de Jesus. Esse procedimento de Jesus visava reverter uma situação. A situação está no versículo de número 36, o próximo versículo, que era a situação que ele visualizava, ele via, ele enxergou na multidão para a qual olhou, que eles estavam errantes e desgarrados. Na língua portuguesa, a situação aqui dá apenas para entender uma ovelha que se perdeu no caminho, que tomou o rumo que não deveria tomar, que estava perdida. Porém, se você tiver o cuidado e puder ter o cuidado de observar os termos no texto original em que foi escrito, perceberá que essas expressões desgarradas e errantes não se referem apenas a uma ovelha que se perdeu no caminho, mas de uma ovelha que foi atingida, de uma ovelha ou de ovelhas que foram atacadas, feridas e que estão à beira da morte. Elas não estão desgarradas e errantes porque simplesmente se desnortearam, não, perderam o rumo, não simplesmente por isso, mas porque foram atacadas. E a visão de Jesus, a percepção de Jesus diante daquelas pessoas que ele as enxergava, ele consegue ver isso, porque Jesus consegue fazer a leitura da realidade. Por vezes nós estamos tendo visões equivocadas do mundo. Nós olhamos para o mundo e vemos aquilo que alguém quer que nós vejamos. Enxergamos apenas aquilo que alguém nos mostra. E deixamos de ver a realidade da situação. Porém, com Jesus a situação não é assim. Jesus enxerga o que de fato é. Jesus enxerga como de fato as pessoas estão. E quando Jesus olhou para o cenário da população daqueles dias, na Galileia, na Judéia e Samaria e toda aquela região, ele percebeu aquilo que estava profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, e versículo de número 2, que diz: a região entenebrecida, a região da sombra da morte, a Galiléia das nações. Para um imperador romano, toda aquela região era apenas uma região de judeus, que ele tinha abuso, que tinham práticas diferentes da dele, que era um povo religioso, um povo revoltoso. Ora, quem é que não é revoltoso quando está oprimido, à beira de morrer, de ser assassinado? Mas para Jesus, quando Jesus olha para aquela população, Jesus enxerga pessoas atacadas, feridas, à beira da morte, pessoas numa situação catastrófica, pessoas à beira da sepultura. E Jesus as enxerga assim, e vendo a multidão, teve compaixão deles. Eu não sei se você sabe o significado da palavra compaixão. Para nós, aqui em língua portuguesa, compaixão é uma dó, é uma pena. Não é isso. A palavra compaixão vem de uma palavra grega chamada vísceras, que a tradução é vísceras, aqui, intestino. E qual é a ideia? A ideia é que quando você olha para algo que lhe incomoda, que lhe causa comoção, ocorre dentro de você uma reação que mexe com o seu interior e faz você tomar uma decisão. O nome disso é compaixão. Quando você olha para uma situação e você tem uma reação interna que mexe com as suas entranhas e lhe faz tomar uma decisão para lutar e reverter aquele quadro, isso é caracterizado por compaixão. É característica de compaixão. Então Jesus, ele vê essa situação, ele enxerga pessoas atacadas, ele enxerga pessoas feridas, ele enxerga pessoas à beira da morte, ele enxerga pessoas que estão totalmente afetadas no espírito, na mente, no coração, na alma, e ele tem compaixão dessas pessoas. Agora veja bem o versículo de número 35 fala, que Jesus, para reverter este quadro de ovelhas perdidas, de ovelhas desgarradas, de pessoas atingidas, atacadas,
de pessoas que estão sendo sacrificadas, que estão à beira da morte. O que Jesus faz está escrito. Ele percorria. E eu quero que você comece a organizar na sua mente as atitudes de Jesus que nós devemos copiar. Jesus enxerga um povo na sua realidade. Nós precisamos perceber a realidade do povo. Nós precisamos enxergar a necessidade presente. Precisamos observar que hoje o mundo não está apenas acometido de uma doença, até porque tem mais doença em evidência, apesar de que a televisão só mostra uma, né? Você sabia que neste nosso país existem outras causas mortes maiores do que Covid-19? Você sabia que só no estado de São Paulo existem 3 outras doenças respiratórias que matou mais gente do que Covid-19 durante esse ano? Você sabia disso? Então é só uma dica para você não viver tão abalado. Agora observe só, quem olha para o mundo apenas vê o mundo atemorizado por causa da doença, pois eu enxergo umas coisas, e a igreja precisa enxergar mais. Nós estamos vivendo uma época que o povo está diante dos sinais que anunciam a vida de Jesus, mas estão anestesiados. Nós estamos vivendo uma época de um povo que está atacado na alma, desesperado no coração e não consegue procurar a resposta no lugar onde tem a verdadeira resposta. Nós estamos vivendo uma época em que o povo está buscando o suicídio, vivendo em desespero, mas eles não são socorridos por aqueles que têm a verdadeira resposta para essas pessoas. A igreja não enxerga o mundo perdido. A igreja não se desespera por correr atrás do pecador que está à beira da morte. Os índices de suicídio aumentaram e não são divulgados. Eu tenho um amigo que é comandante de um corpo de bombeiros em um local do nosso país. E esse local não é pequeno, é grande. E eu não vou falar porque daqui a pouco você vai descobrir de quem eu estou falando. E ele me relatou confidencialmente sobre os números que aumentaram de forma assustadora de suicídio. Não somente os que se suicidaram, mas os que buscaram suicídio e foram socorridos. Mas enquanto isso, nós estamos com uma perda de tempo muito grande. Enquanto isso, nós estamos trancados dentro de casa. Enquanto isso, nós não estamos aproveitando o tempo que, para muitas pessoas, o tempo aumentou. Eu não sei se para você aumentou. Para mim o tempo diminuiu. Porque eu estou aproveitando todo o meu tempo para investir no reino de Deus e na dedicação da obra de Deus. As minhas visitações aumentaram, a minha evangelização aumentou, a minha oração aumentou, minha leitura bíblica aumentou. Eu não sei o que você está fazendo com o seu tempo, mas você poderia utilizar mais do seu tempo para pregar para pessoas, para reverter o quadro. E Jesus, ele ensina como reverter o quadro. Está escrito aqui, ele percorria cidades e aldeias. O que é isso? Jesus, ele tinha atenção para os lugares de maior população e os lugares de menor população. As cidades e aldeias, os grandes centros urbanos e os menores centros urbanos, ou até mesmo áreas rurais. A igreja de Deus, ela precisa ter uma diversidade de pontos de foco. A igreja de Deus, ela precisa enxergar como fazer para alcançar pessoas individualmente e na coletividade. Porque não pense que aquela mensagenzinha de início de dia, tenha um bom dia, Jesus te abençoe esse dia, isso vai evangelizar ninguém. Aquela mensagem de WhatsApp rotineira do início da manhã, e o pessoal está de saco cheio de receber bom dia e Jesus te ama. Porque para ele não faz diferença. No início do dia, um bom dia, ou Jesus te ama. Ele nem olha, apenas exclui, apaga. Nós precisamos de mais estratégias. Nós temos que percorrer. Nós temos que ir atrás. Nós temos que fazer um planejamento estratégico para alcançar vidas. Isso é se você se importa em reverter o quadro de quem está desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. O que você está fazendo nesses dias? A quem você tem alcançado? Com quem você tem se relacionado? Com quem você tem conversado? Como o seu tempo está sendo gasto? Jesus fez questão de percorrer. O que é isso? Passar passo a passo, em ritmo acelerado, alcançar cidades e aldeias. Eu pergunto, a quem você tem alcançado?
Jesus se utilizou de 3 tipos de procedimentos para alcançar as pessoas. Primeiro, está escrito aí, ensinando. Eu quero que você repita e diga, ensinar. Fala com mais força para guardar na cabeça. Primeira atitude. Segunda atitude de Jesus, ele pregando, aqui, diga pregar. Mais uma vez. A terceira, curando. Fale curar. Repita mais uma vez. E agora vamos falar as 3. Diga ensinar, pregar, curar. Para reverter o quadro de pessoas errantes e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele percorreu, ele fez um percurso, alcançando onde tem mais gente, onde tem menos gente. Porque não é o fato do lugar ter menos gente que ele deve ser desconsiderado. É de pouco em pouco que se alcança muitos. E é aumentando também o raio que se alcança a totalidade. Então observe aqui, Jesus ele percorre fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. A palavra ensinar, ou a atitude de ensinar, é diferente de pregar? Claro que é. Claro que é. A palavra para ensinar é didasco, aqui, de onde vem a palavra didática, que é uma sistematização de ensino, um repasse de informações e conteúdos de uma forma tão personalizada, de uma atenção tão dedicada, tão específica, que dá a impressão de que você está ensinando exclusivamente para uma pessoa. De onde vem a didática aí, a palavra didasco. Jesus ele ensina, ele explica, ele detalha, ele elucida. Jesus compara, cita parábolas. Jesus conta história, faz comparações, coloca perguntas. E todo esse procedimento, o nome disso é ensino. Jesus ensina a palavra. Havia uma profecia a respeito de Jesus, dizendo assim, em Isaías 53:11. Ele, pelo seu conhecimento, salvará muitos. Conhecimento de salvação. Nós precisamos transmitir esse conhecimento. Mas como você transmitir aquilo que não conhece? Como tornar conhecido aquilo que você não conheceu? A igreja precisa estar cheia do conhecimento da salvação e transmiti-la. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, diz que nós devemos estar sempre prontos para responder com mansidão a razão da esperança que está em nós. Significa dizer, você está cheio do conteúdo da salvação, com condições de repassar, ensinar. 2 partes ou 2/3 do ministério de Jesus foi ocupado com a palavra, ensino e pregação. Quando Jesus abria a boca para ensinar, as pessoas paravam. Parece que eu estou vendo, nem piscava os olhos. Uma certa vez, os sacerdotes determinaram que a guarda que estava à sua disposição fosse e prendesse Jesus. Eles foram lá e pararam para ouvir o ensino de Jesus. E quando voltaram para os sacerdotes, os guardas disseram assim, eles perguntaram, e aí, não trouxeram o homem preso? Não, nunca homem algum falou como aquele homem. Mas Jesus ele ensinava, e ele pregava também. Tem diferença? Tem. A palavra pregar aqui vem de um termo chamado querus, de onde vem a palavra querigma, de onde veio a palavra anúncio, proclamação. Pregar é diferente de ensinar, claro. Pregação é declaração. Não precisa tantas explicações, é informar e acabou. Quem foi expert nessa prática foi João Batista. João Batista não se importava em explicar nada. João Batista não explicava em detalhar, não se preocupava em detalhar nada. João Batista não queria bater boca, regatear, ficar para frente e para trás com a mensagem, não. Ele queria apenas anunciar, proclamar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já está posto o machado à raiz das árvores. Se cuida, o juiz de Deus vem aí, raça de víboras.
E não vai explicar porque a raça era de víbora ou era de serpente. Não vai explicar nada. Apenas diz, se liga, o machado de Deus está pronto e vai pegar vocês lá embaixo, lá pela raiz, vai arrancar vocês do lugar e vocês vão queimar no fogo. O nome disso é o quê? Pregação. Isso incomodava as pessoas. João Batista não dava nem margem para o camarada fazer 2, 3 perguntas. Ele soltava e saía de perto e já falava para outro. Isso incomodava demais. De maneira que quando João foi preso, deve ter muita gente vibrado. Quando João foi decapitado, teve muita gente que deve ter festejado. Mas o que minha Bíblia diz, e eu fico alegre por isso, é que quando João foi entregue à prisão, veio Jesus de lá para cá, sabe fazendo o quê? Pregando, glória a Deus. Alguém deve ter dito assim, até que enfim, prenderam João, calaram a boca dele. Aí quem é que surge? Diga, Jesus, fazendo o quê? Pregando. Porque Jesus ensinava e pregava. A igreja precisa praticar a pregação. A igreja precisa praticar o ensino. E em terceiro lugar, a igreja precisa curar os enfermos. Jesus curava os enfermos, sim ou não? Sim. Você sabe o que fazia Jesus curar os enfermos? O mesmo motivo que fazia ele pregar. E você sabe qual era o motivo que fazia Jesus pregar? O mesmo motivo que fazia Jesus ensinar. E você sabe qual era o motivo que fazia Jesus ensinar, pregar e curar? Ele era movido de compaixão. Ele se incomodava com a situação das pessoas. Ele não olhava e ficava inerte, parado, teso, indiferente. Isso mexia com ele. Irmãos, sabe quando é que nós iremos orar por alguém que esteja enfermo e a situação será revertida de imediato? Sabe quando? Quando nós amarmos aquela pessoa e a doença dela nos afligir. Quando você enxergar a situação de alguém e isso mexer com você, você obterá resultados. Está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu venho aqui lhe dizer nesta noite que agora chegou a sua vez. As mãos de Paulo já fizeram as maravilhas extraordinárias. Agora chegou a vez das suas mãos fazerem maravilhas extraordinárias. Quem, pastor? Você. Não tem gaguejado. É você. Deus conta com você. É você que vai estender as mãos. Nós lemos hoje à noite aqui, como leitura oficial, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui não é dom de curar. Isso aqui é sinal de quem creu. E estes sinais seguirão os que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Quem, pastor? Você. Quando? Agora. Onde? Em todo lugar. Pastor, quando é que isso vai acontecer? Quando você olhar para o estado das pessoas e isso lhe incomodar. Então você irá ser movido de compaixão e vai produzir resultados. Nós vamos começar a terminar. Aqui está escrito. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente... Diga assim, tem muito serviço, diga. A seara é grande. Mas ele não diz assim, poucos são os trabalhadores. Ele diz, poucos são os ceifeiros. Você sabe o que é ceifeiro? É o trabalhador da última etapa. É aquele que está responsável pela colheita. Ele não está interessado em plantar, ele está interessado em colher. Não é mais tempo de semeadura, é tempo de colheita. E Deus quer se utilizar desta geração para colher. Você precisa ser um ceifeiro. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quando Jesus faz essa declaração, logo em seguida, ele faz um pedido de oração. Eu quero que você pare agora para pensar sobre esse pedido de oração. Jesus usa uma expressão
que foi escrita em grego e chegou para nós como rogar. E o termo utilizado, que é traduzido no Novo Testamento para rogar, é um tipo de pedido que não pode deixar de ser atendido por tamanho que é a sua importância. Pelo tamanho da sua importância, ele não pode deixar de ser atendido. Rogar não é simplesmente pedir. Jesus estava dizendo o seguinte: eu quero que vocês compareçam diante de Deus e não façam uma oração distraída. Façam uma oração que lhes comova. Façam uma oração de quem está com o coração nisso. Roguem. Se angustiem durante a petição. Se derramem durante a oração. Alguma vez você já compareceu diante de Deus com o coração angustiado e querendo algo que não está disposto a desistir? Querendo algo que você está determinado a alcançar? Você já compareceu diante de Deus em oração com tamanho interesse? Pois bem, é com esse mesmo interesse que Jesus quer que você ore. Rogue. Rogue pelo quê, pastor? Para que o Senhor da seara mande ceifeiros para a sua seara. E agora eu vou concluir meu raciocínio. Todas as vezes que você orar com comprometimento de alma, você corre um sério risco de se tornar resposta da sua própria oração. Pare para pensar. Você já experimentou orar por alguém que está numa situação difícil? Sei lá, financeira. Deus, fulano, Senhor, ele está em situação difícil. Senhor, está lhe faltando condições para adquirir o alimento. Deus, e vai orando, Senhor. E se aquilo lhe comove, você se dedica à oração com comoção na alma. Quando você se levantar daquela oração, você já se levanta coçando o bolso para ajudar aquela pessoa. É assim ou não é? Pois se você começar a orar pelo mundo, pela seara que é grande, e passar a pedir a Deus: Deus, levante homens e mulheres com a foice na mão para colher o fruto maduro. E você passar a orar intensamente, não aquela oração distraída, e você passar a orar desta forma, e se demorar e se debruçar sobre isso, sabe qual será o resultado? Você vai se levantar querendo pegar na foice. Você vai se levantar querendo pregar o evangelho. Você vai se levantar querendo ensinar a palavra. Você se levantará para curar os enfermos, porque você se tornará a resposta da sua própria oração. Você quer uma evidência disso? Eu vou lhes mostrar. Jesus disse: vai lá, ora, roga. E os discípulos passam tempo com Jesus, convivendo aqui aqueles anos. Quando Jesus diz: estou para subir. Disse: mas não vá. Onde é que o senhor vai? Não, vou subir. Naquela mesma semana ele acontece de ser preso, julgado, condenado, morto. Ele foi executado e ressuscita. Após ressuscitar, passa alguns dias com os discípulos e diz para eles: agora é hora de orar. Vocês vão para Jerusalém e fiquem lá orando, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão e oram intensamente. Eles passam 10 dias em intensa oração. Sabe o que acontece no final? Eles são revestidos de poder. E eles começam a falar em línguas estranhas. Acontece uma repercussão, porque o barulho é grande demais. E quando o povo chega para ver o que é aquilo, Pedro se levanta. E ele se levanta com a foice na mão. E a partir de então, naquele dia, inicia-se a grande colheita. Uma festa profética chamada de Pentecostes se estabelece. É o início da colheita do trigo. Jesus, ele é o grão de trigo. Jesus havia caído na terra, como ele mesmo disse. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não acontece nada. Mas se ele morrer, haverá grande colheita.
pois o grão de trigo caiu na terra. 50 dias depois, aleluia, acontece Pentecostes, início da colheita. A colheita se estabelece. O início da colheita do trigo, 3.000 almas. E os discípulos não param mais. Daqui a pouco eram 5.000. Daqui a pouco vai para 10.000, 15.000, 20.000. Grande população, multidões. E os discípulos saem se multiplicando. O que é isso? Eles se tornaram resposta das suas orações. Eles se tornaram os ceifeiros da última hora. Pastor, naquela época já era a última hora? Sim. Quando João escreveu naquela época, disse: filhinhos, é já a última hora. Desde que Jesus ressuscitou, a última hora começou. Porque desde que ele subiu ao céu, ele já está pronto para voltar. E daquela época até agora é a última hora. Nós somos os ceifeiros da última hora. Meu tempo esgotou. Eu só tenho 2 minutos. É o tempo que eu vou tirar para orar com vocês. Amém? Eu quero convidá-los para derramar a alma perante Deus e pedir perdão pela falta de atitude, pedir perdão pela negligência, pedir perdão a Deus por não estar fazendo o que Ele mandou que se fizesse. Agora é hora de pedir perdão. É hora de dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero colher, me dá uma foice também. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu te dou graça, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão no templo. Sim, Senhor, eu também te dou graças por aqueles que nos ouvem através desta rede social. Senhor, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor mova os nossos corações numa atitude de arrependimento, de lamento pelo tempo perdido, de lamento pela nossa inércia, pela nossa negligência. Senhor, perdoa a nossa falha, o nosso pecado, em estarmos reclusos, Senhor, em matéria de pregação, de estarmos de braços cruzados e mãos para trás, no momento em que a igreja precisa lançar a mão no arado, sem olhar para trás. Senhor, na verdade, não é mais tempo de plantação, é tempo de colheita. Então, Senhor, em vez de arado, nos dá foice. Sim, Senhor, porque os frutos estão maduros. Nos dá uma foice, Senhor, para colher, para arrancar o fruto maduro, Senhor. Faz de cada um de nós ceifeiros da última hora, para que possamos produzir para a glória do Teu nome. Incendeia os nossos corações e nos concede foices enxameadas para colhermos os frutos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, Deus. Move-te através da Tua igreja. Amém. Que Deus nos abençoe. Alguém nessa noite aqui que ainda não